Bom dia, Hare Krishna. Coisa boa que a gente conseguiu estar aqui hoje, esse encontro hoje. Eu continuo enxergando através das lentes do meu pai. Eu vou tentar colocar isso como uma reflexão, já que eu estou com uma pequena resistência de me lembrar para pegar o óculos certo. Na segunda-feira, seguido daqui, que eu estava sem óculos, ou seja, sem enxergar e no escuro, porque acabou a eletricidade. O dia foi caótico, então eu acho que foi uma forma da vida me preparar porque viria pela frente. Mas enfim, seguimos aqui resistindo. E depois disso eu pedi para Juliana, a gente teve uma reunião bem tarde na segunda-feira e eu fiquei um pouco insegura de começar, de não estar lúcida o suficiente no dia seguinte. E aí pedi para a querida Juliana, para que a gente pudesse fazer essa troca. E muito agradecida por vocês manterem aí a firmeza das reflexões e da meditação. Então, como inverteu, hoje é reflexão e depois a Bhagavad Gita. Eu venho aqui hoje, inclusive motivada pelos desafios da vida, a lembrar a gente do sonho. Não do sonho no sentido ilusão, mas do sonho, das coisas que apontam no coração que não são do cotidiano. Ou seja, uma viagem que você quer fazer, uma peregrinação que você quer fazer, um lugar que você quer conhecer. E da onde que eu estou trazendo isso? Porque é óbvio que no propósito, no serviço, no cotidiano, a gente tem no dia a dia coisas para serem feitas. E muitas vezes essas outras coisas que também apontam para o nosso coração, um curso de imersão, por exemplo, que você precisa fazer num outro lugar, um retiro. Hoje a gente já tem dentro do budismo centros especializados em retiros de 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, assim como o Milarepa fez e outros lamas fizeram também. Aí a gente pensa, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Não, de fato, nunca a gente vai conseguir fazer se a gente não se esforçar e não se programar para fazer. Existem coisas que a gente consegue fazer do dia a dia e tem coisas que a gente precisa se preparar para conseguir alcançar. Então, por exemplo, dentro da yoga, as pessoas podem querer ir para a Índia. Ai, Patrícia, eu não consigo nem pensar nisso agora. Se não pensar nisso agora, vai ser muito difícil a gente pavimentar um caminho para que essa oportunidade aconteça. Ah, eu gostaria de conhecer a AMA, Santa do Abraço, enfim, vocês têm o repertório de vocês. Eu gostaria de conhecer esse padre, eu gostaria de conhecer essa igreja, eu gostaria de fazer a rota de Santiago, eu gostaria de... O que você gostaria de fazer que o dia a dia tem te engolido? Porque quando a gente olha para trás, essas coisas que engolem a gente não parecem ser muito importantes. Quando vem, por exemplo, uma doença, quando vem, por exemplo, de fato, um aviso da vida que você não tem mais a oportunidade daquilo, aí a gente percebe o quanto a gente se justificou em coisas pequenas para não fazer o que era grande para o nosso coração. As respostas estão dentro de nós, sem dúvida nenhuma, mas algumas vezes, para que a gente acesse os lugares aonde essas respostas podem se abrir como revelações, nós precisamos estar no ambiente correto e nas situações corretas, aos pés de um mestre. O mestre animal conta também, na natureza, às vezes isoladas até mesmo do celular, que fica o tempo todo de alguma forma pitando uma mensagem. Então o que eu gostaria de perguntar aqui para vocês é: qual é o sonho? Não o sonho da ilusão, mas o sonho que move teu espírito. Você quer peregrinar em algum lugar, você quer ir... A gente precisa colocar isso de alguma forma de novo na nossa consciência, para não ser engolido pelo dia a dia. A gente pode olhar e falar: Patrícia, eu não tenho a menor condição na minha vida agora de ir para a China para meditar, ou de ir numa peregrinação para o Nepal, ou de fazer um trabalho voluntário que eu gostaria de fazer com crianças em situação de vulnerabilidade na Índia. Eu não tenho condição de ir para a África conhecer, ou eu queria ir para o Egito, mas eu não posso nem pensar numa coisa dessa. E aí o que acontece? De fato, a gente não consegue abrir a oportunidade para aquilo. Então a gente precisa entender que quando... Aqui no Ocidente a gente tem uma noção diferente disso, tá? Então eu vou dar as duas noções. A do ocidental, de maneira geral, que é o quê? A gente escolhe o nosso destino. Não é assim? A gente fala: eu quero ir para tal lugar.
e daí a gente vai, compra passagem, se programa, guarda dinheiro, trabalha, economiza, pede, faz alguma coisa extra para conseguir. E existe, essa é a noção aqui do ocidental, e existe a noção do oriental, que qual é a noção do oriental? Que simplesmente, quando a gente quer ir para um lugar, é o lugar que está chamando a gente. Olha que diferença isso. E quando o lugar chama a gente, ele também vai dar oportunidades para que a gente chegue até ele. Não é simplesmente a gente dizendo assim, eu quero ir para tal lugar e eu vou fazer. É muito mais, eu quero ir, eu ouvi o chamado e de alguma maneira eu vou prestar atenção para as oportunidades que o lugar também está fazendo para que eu o conheça. Porque o lugar não é só um lugar. O lugar é um campo também, e dentro de um campo nós temos seres que atuam naquele campo oferecendo algum tipo de bênção no caminho. Quem fez uma Mahabharata antes, não antes das reflexões, num outro momento do portal, a gente viu que as rotas de peregrinação têm espíritos muitas vezes, e daí espíritos cada um coloca o nome que convém dentro da religião e da fé que acredita, tem seres que estão pelo caminho abençoando peregrinos. Tanto que é comum na Índia, quando alguém chega de uma peregrinação, os amigos, os familiares, pessoas, os caras falam, nossa, ela saiu de uma peregrinação, ele saiu de uma peregrinação, vamos até ele, até ela. E não necessariamente para escutar, mas porque a pessoa está imantada com as bênçãos do lugar. É como se a gente estivesse banhado pelas bênçãos daquele lugar e automaticamente aquilo vai por algum tempo reverberando em quem está perto. Agora, óbvio, se a gente não acredita que a gente merece, que a gente consegue, que a gente pode, se a gente não acredita que não é só a gente querendo ir, mas o lugar querendo nos receber, inclusive por causa do campo e dos seres que tem algo para entregar para nós. E às vezes não é algo, óbvio que eu não estou falando de uma viagem turística aqui, estou falando do turismo espiritual, do turismo de ir para dentro, de conhecer paisagens novas dentro de nós. Quando a gente faz esse tipo de coisa, coisas também sem nome acontecem dentro de nós. Coisas sem nome no sentido de a gente se sentir mais leve. A gente sentir que a gente entregou alguma coisa, a gente sentir que a gente descarregou. Agora, dentro de um conceito de uma sociedade doente, você sonhar em parar, de você ter um momento de descanso, de você poder relaxar, de você ter algo para você. Quem é você para querer alguma coisa para você? Ou seja, qual é o limite que a gente não cuida mais da gente porque a gente está vendo o outro? Porque esse é um estudo fino também. Porque se a gente fala totalmente o altruísmo, vai chegar uma hora que você não vai ter bateria para conseguir estar em pé. E essa bateria se recarrega em momentos como esse, em leituras. Isso faz com que a gente consiga ir para lugares, isso faz com que a gente consiga manter lugares no nosso coração de firmeza, de fé, de acreditar, de serviço. Agora, não adianta a gente tentar se dar completamente sem se retroalimentar e imaginar que a gente não vai se enfraquecer. A Jetsuma uma vez comentou comigo que ela notava que era uma característica das pessoas que realmente querem fazer o bem, não cuidarem de si. Como se fosse uma culpa cuidar de si. Ou seja, eu não posso receber nada porque o meu irmão não está recebendo. Agora, quem vai dar para o seu irmão se você não se retroalimentar? Então, eu quero trazer aqui pra gente, ou seja, qual é o sonho de novo? Você quer ir para o Peru? Você quer ir para... não sei para onde, entende? O lugar não importa. Se as portas parecem continuamente fechadas, será porque não era, de fato, um chamado da alma? Ou será, Lara, que esse chamado da alma está convidando a gente para pensar diferente, criar oportunidades diferentes e fazer de formas diferentes? Porque às vezes a gente fala assim, as portas estão fechadas, mas a gente continua querendo abrir com a mesma porta, com a mesma chave. Então a minha pergunta é, se a gente trocar a chave, a porta abre? Porque se o chamado é da alma, e geralmente o Espírito sabe, quem recebe o chamado está entendendo muito bem isso, e se alguma coisa te persegue do lado de dentro, você tem alguma coisa para resolver ali. Ponto. Não importa se é um lugar para ir, ou se é alguém, ou se é uma situação, se é um trabalho, se é a forma como ganha dinheiro, não tem a menor... Mas se te persegue do lado de dentro, é seu. E de algum jeito você vai ter que resolver. E se é um lugar, daí você pode viver na frustração de não ter ido, ou você pode virar e falar assim, tá, qual é a outra forma que eu consigo alcançar isso, dentro, obviamente, das virtudes que a gente observa.
Então, eu continuo dizendo aqui, se a gente escuta o chamado, e não um mero chamado da gente ter alguma coisa rasa, mas alguma coisa profunda, por que é que a gente não consegue perseguir isso? Por que é que essas portas, como a Lara comentou, parecem fechadas? Como é que a gente faz isso acontecer? Eu quero incentivar que cada um e cada uma aqui pense nisso. A gente não pode mais, dentro da nossa sociedade, dar exemplo de exaustão. E eu gostaria que cada um e cada uma entendesse isso profundamente. A gente vive numa sociedade exaurida, porque ninguém consegue parar de fazer. Porque parar de fazer é como se a gente estivesse parando de ser. Então, para onde é que você pode se recarregar para se lembrar que a história toda é a gente se estabelecer em presença? E cada vez que a gente faz algo sem presença, a gente só está de alguma maneira repetindo formas de vida que vão dar em resultados que a gente não quer mais. Resultados de inconsciência, de ignorância, de egoísmo. E a gente precisa entender que se cuidar não cai em egoísmo. Porque se você não se cuidar, em determinado momento, alguém vai precisar cuidar de você. Já você se cuidando, a gente está num estado de vulnerabilidade onde a gente sempre precisa de ajuda. Agora imagina se a gente não fizer esse autocuidado. O que vai ser? Então, cuidado em colocar as coisas muito separadinhas, assim, tipo, egoísmo é para cá, altruísmo é para lá. Cuidado, porque algumas vezes a base do seu altruísmo vai ser você sair para descansar. E isso na nossa sociedade é quase que um ato de arrogância. Quem é você para descansar? Quem é você para não sofrer? Quem é você para achar que você merece alguma coisa melhor, para você estar feliz? Então, cuidado, porque isso está enraizado na sociedade e sem que a gente perceba, sementes estão no coração. E se a gente nutrir essas sementes dizendo, não, eu não posso sair, eu não tenho condição de ir, não dá para eu fazer isso, não dá para eu realizar, quem sou eu? A gente simplesmente vai continuando o mesmo padrão. Então, de novo, para onde você quer ir? Qual é o sonho que você quer realizar? Qual é o curso, o retiro, a pessoa que você quer conhecer? A pessoa no sentido de orientadores, orientadoras. A gente pode ter poucas pessoas realizadas, encarnadas, mas a gente tem pessoas adiantadas no caminho. Em cada linhagem a gente vê isso. E às vezes, outra vez, estar na presença dessas pessoas organiza a gente por dentro. Não porque necessariamente a gente está falando para elas, olha, eu vim aqui com isso, a gente vai com uma pauta de reunião para a pessoa. E a pessoa, a gente vai fazendo um checklist nas coisas. Não é desse jeito. A gente estando com a pessoa, com o nosso coração aberto e a pessoa estabelecida na presença, mesmo que ela não seja realizada, coisas se organizam na gente. E quando a gente vê alguém que acredita muito em alguma coisa, que está alinhado naquilo que acredita, naquilo que faz, naquilo que sente, está perto da pessoa, mexe com a gente. Mesmo que a gente não entenda exatamente o que é, mas alguma coisa atravessa e organiza e refaz e esclarece. Então, por favor, observem, na nossa sociedade é um pecado parar. É como se fosse uma culpa, você não pode parar, você tem que estar o tempo inteiro produzindo, você precisa estar... Agora, eu vou te perguntar, você dura quanto fazendo isso? Quanto mais você vai durar em modo de sobrevivência? Sem conseguir ver encantamento, sem conseguir se refazer, sem conseguir ter mais clareza. E o quanto disso não vira um próprio apego também, para que a gente justifique não ir. Vocês sabem que eu sou daimista já há alguns bons anos e eu lembro de vou só para não perder o contexto, a Leila. Tenho refletido muito sobre isso, muitas vezes não estou presente, muitas vezes não me permite simplesmente descansar fazendo nada. Exato, Leila, é uma reflexão que precisa atravessar a gente, cada um e cada uma de nós de forma cortante. O que eu dizia é que eu sou daimista já há alguns anos, bons anos, e uma das experiências que eu tive foi uma miração, como se diz dentro do contexto da ayahuasca e das medicinas da floresta, e eu via Krishna me esperando num barco. E eu falava para ele, eu não posso ir, porque eu preciso cuidar da minha mãe na época do meu pai, preciso cuidar do meu pai, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E ele simplesmente olhava para mim e falava, eu tô te esperando.
Eu falo, não, mas eu preciso cuidar e agora eu tenho que fazer isso daqui, agora... Ele falou, tô te esperando. E quando acabou tudo, eu entendi, ou seja, que quantas vezes esse cuidar daqui poderia ser melhor. As experiências, elas são maiores do que aquilo que aparece, do que uma simples narrativa. Mas o fato é, até de uma forma de apego, de um cuidado excessivo, a gente pode estar sendo tentada a desviar do caminho. Porque quando a gente pensa no demônio com cuidado para usar a palavra, é ardiloso. Então, se ele chega e fala assim, olha, tá aqui veneno, toma. Você vai olhar e fala assim, não vou tomar veneno. Agora, se coloca de uma forma onde aqueles apegos se misturam e o discernimento falha, parece que eu tenho toda a justificativa para não ir. Parece que eu tenho toda a justificativa para falar, não, eu não posso ir no meu caminho espiritual. Porque como nobreza, o que Arjuna falou no começo da Gita? Ele falou, eu não posso lutar, porque eu não posso lutar contra os meus pais de criação, eu não posso lutar contra o meu mestre, eu não posso lutar. E aquilo parecia certo. Quando certo, de fato, é atender o caminho espiritual e trazer a espiritualidade para o dia a dia. Só que a experiência toda falava para mim que o que eu fazia? Eu evitava a espiritualidade do mestre, do que eu precisava ver naquele momento, para justificar com as coisas do mundo, quando na verdade precisava espiritualizar essas coisas do mundo. E espiritualizar as coisas do mundo inclui a autocompaixão. Então, por favor, ou seja, até quando você vai sem parar? Até quando você vai ignorar um chamado da sua alma? Até quando você vai justificar em coisas importantes? Eu não estou dizendo que existe algo que não seja importante do que você justifica. De repente tem uma coisa ou outra, mas de repente você vai olhar e falar assim, a minha filha precisa de mim, eu preciso criar o meu filho, minha filha, eu preciso cuidar do meu pai, como eu comentei. Agora, como é que a gente consegue manter os pratinhos no ar e ainda assim cuidar da gente? Que esse é o desafio. E não a gente chegar no final da jornada de uma forma abreviada. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai se abreviar. E aí o que poderia ser feito através de nós não é feito porque a gente justificou não se retroalimentar para se dar para o outro. Só que se deu tanto para o outro que não conseguiu ficar em pé. Então até quando a gente acha que consegue fazer isso? Então eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Para onde você queria ir? Onde você queria peregrinar? Quem você queria conhecer? Que retiro você queria fazer? Às vezes, gente, e isso me corta a alma dizer, as pessoas nem se lembram. Elas se lembram que em algum dia teve um chamado, mas elas nem lembram mais. Porque elas caíram tanto num cotidiano de vencer um dia por vez, de passar de um problema por vez, que o sonho se perdeu. Não o sonho da ilusão de novo, mas o sonho do chamado, do propósito, desses lugares que aceleram a gente por dentro. E não acelera na pressa da sociedade, aceleram o entendimento. Porque é fato que todo mundo vai evoluir, essa é a lei. Não existe como a gente falar assim, não vamos, é a lei, a gente vai evoluir. Agora, por causa da bendição, da bênção do nosso livre-arbítrio, a gente pode se atrasar bem no caminho. Não é assim? Todo mundo está evoluindo, daí a gente para no caminho e resolve tomar café. E aí é isso. Agora, qual é o seu cafezinho? Qual é o meu cafezinho? Então, essas distrações do caminho que são justificadas de uma forma, por vezes, egoísta. Ou seja, de novo, como é? Você tem inteligência, como você mantém os pratinhos no ar e mesmo assim cuida de você? Como que você não se esquece de onde você queria ir? Porque esses lugares te aceleram por dentro de novo, aceleram o entendimento, aceleram purificação, aceleram essa recarga para que você consiga se ver outra vez num jeito maior, inclusive para acolher os outros e para fazer melhor o que você já faz hoje no sentido do altruísmo. Agora, se você não acreditar que merece, se você não acreditar que você não consegue parar, se você não acreditar que você merece parar, se você não acreditar que você tem a inteligência para sair do lugar que você está, porque eu te digo, se você não consegue sair do lugar que você está, porque esse lugar para, cuidado, porque em vez de construir algo que é livre, a gente pode estar construindo algo limitado. Ou seja, quando a gente morrer, acabou tudo. E o desafio é para a gente estabelecer causas, propósitos, para a gente manter em pé algo maior que a gente. Ou seja, eu me retiro. Isso aqui vai continuar. Ah, vai continuar do jeito que a gente fazia? Não, vai continuar de outro jeito. Mas vai continuar.
Esse é o nosso papel, deixar alguma coisa no mundo e não terminar as coisas do mundo quando a gente termina. Só que para isso, vocês concordam que a gente precisa ter tempo para nós e ter tempo para se reorganizar e aprender a soltar, inclusive, porque o que a gente vai fazer? A gente vai construir coisas, então o meu filho só pode ser educado se eu tô perto. Então talvez, cuidado, você pode estar criando uma situação de codependência que lá na frente vai aparecer. Se teu filho não fica com mais ninguém, cuidado. Você pode ter uma situação de codependência que lá na frente você está achando que hoje é bonito e lá na frente pode te pegar. Ah, o teu negócio só funciona com você. Cuidado, você pode ter uma equipe de traidores. Vocês estão entendendo o lugar? Ah, não, mas no centro não tem ninguém para me substituir. Na igreja que eu vou não tem ninguém. Então procura um substituto. Ah, mas a pessoa não vai fazer como eu faço. É óbvio que não, a pessoa não é você. É isso, você não vai fazer e solta, gente. É óbvio que as pessoas não vão fazer como a gente faz, só existe um da gente. Agora, como é que consegue fazer de um jeito aceitável, inclusive para que quem fica tenha uma noção diferente na ausência? Tudo se encaixa num lugar maior. Só que você precisa continuar acreditando no sonho, escutando o chamado, buscando formas para realizar tudo isso. Aonde está isso no seu coração que impede? Porque se você não olhar isso de novo, a gente vai de um dia para o outro, absolutamente simplesmente vencendo o que é básico da vida. E aí um belo dia a gente se pega numa crise existencial que a gente fala, eu não fiz o que eu queria. E quem já viu de longe esse lugar, nem de perto, pode falar mais da tristeza de viver uma vida que no final a gente diz e fala, nossa, era tudo para a esquerda, eu peguei para a direita. Onde era para a direita, eu peguei para a esquerda. Onde era para a esquerda, eu peguei a direita no caminho. Ou parei no caminho. Me detive. Me tranquei. Me abreviei. Então, por favor, qual é o teu sonho? E eu gostaria que você perseguisse esse sonho. Perseguisse com datas. Perseguisse com planos. Buscasse formas de realizar. Você, de novo, é inteligente para isso. Agora, se a tua inteligência só olha o outro e não se observa, se a tua compaixão só existe para o outro, e se altruísmo e egoísmo estão num sentido preto e branco para você, então um está de um lado e o outro está de outro, cuidado. Cuidado, porque você pode estar indo num caminho de exaustão. E aí, ninguém vai ser cuidado. Ai, Patrícia, eu não consigo deixar os meus mestres animais porque ninguém cuida. Será? Ou é você que tem apego com o jeito que você cuida deles? Porque a minha experiência com o mestre animal aqui é que outras pessoas podem cuidar. Não vão cuidar como você. Mas isso não significa que não vão cuidar bem. E talvez a sua ausência também seja uma lição para quem fica. Porque o apego não é bom para ninguém. O amor é livre. E se a gente se detém em jaulas emocionais, se a gente se detém em jaulas de toda forma, a gente pode estar outra vez só criando prisões mais enfeitadas, como a Jitsuma também fala. Então tá todo mundo na prisão, mas porque alguns de nós colocaram flores na cela, então parece que a gente está em um lugar agradável. Então, por favor, gente, reflitam sobre isso. Para onde vocês querem ir? Qual é a peregrinação? Qual é a pessoa? Qual é a situação? Isso já chamou na alma. E se você se esqueceu, pelo amor da deusa, para agora e se lembra. Vai para os teus registros antigos. Pede para os teus pais, se você tem vivo, para amigos antigos, falarem para você do que você sonhava. Se você já chegou no ponto de ter se esquecido. E se você se lembra, luta. Porque as coisas da alma não vêm para nós como as coisas do ego. As coisas da alma, a gente precisa crescer por dentro, ter musculatura espiritual para alcançar e para receber. E isso não depende da graça que cai, mas da sua mão aberta para receber. Graças, gente, por esses momentos. Pedi pra gente fechar os olhos um minutinho, antes da gente ir pra nossa guita. Com o horário atrasado, óbvio, que é o meu superpoder. Fechando o olho, respirando fundo. E na inspiração, percorrendo um caminho com a sua terceira visão,
com a sua visão espiritual para o seu coração. E no seu coração você salta para o pretérito, para o teu passado, há 15 anos, há 20 anos. Existem tendências na mente e existem impressões na mente também. Os lugares, os destinos podem mudar, mas a busca pelo que você acreditava encontrar naquele lugar, ou naquela pessoa, ou naquela situação, é o chamado da sua alma. E esse chamado é também a escuta de uma convocação. Que seres, que lugares, que circunstâncias. Chamam por você. Convocam você. Aceite essa convocação. Se lembre de onde você foi convocada, de onde você foi convocado. E luta para realizar. E nesses lugares todos, qualquer um, preserva o chamado. Porque ao longo da vida, ao longo dessa linha de tempo de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, de agora, talvez o destino mudou, mas você, com o olho espiritual aberto, vai perceber que o chamado é o mesmo. Talvez seja um tratamento medicinal que envolve teu espírito também. O que quer que seja. Observa que às vezes o destino muda, mas o chamado é o mesmo. Pela espiritualidade. E a convocação do outro lado também é a mesma, para que você vá. Portanto, abre teus caminhos por dentro, para que você possa alcançar uma vida de propósito, onde você não seja encontrado, encontrada pela vida moribundo, moribunda, tendo esquecido de você. Mas altivo e altiva, realize através da presença que você criar em você, dos lugares que você desobstrui dentro, uma presença tão translúcida que ao teu redor a vida se movimente. E aí então não para você, mas através de você beneficiando os seres. Não é pecado nem demérito você receber. E se você só doa, o seu campo se desequilibra. Procura equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio começa no seu coração e na sua mente equânime. No seu coração, na sua capacidade de dar e na sua capacidade de receber. E na sua mente, a equanimidade. A sua capacidade de passar pelo bom e não tão bom, sem subir e sem descer. O caminho te chama. A senda te chama. E faz parte do próprio chamado e da convocação. Já é o próprio caminho, a sua luta para caminhar o caminho. Não se esqueça disso. Vença e caminhe o seu caminho. Inspirando e expirando as palmas juntas.
Namastê. A gente tem um grupo aberto de partilhas. Quem de alguma forma sentir, escrever, porque escrever, digitar também imprime na gente, sabe? Coloca a gente no lugar realmente onde a gente se escuta. Não deixa isso se perder. Por favor, lutem para realizar. Chega de gente exaurida e sem sonho, sem brilho, com olhar apagado, culpando os outros da própria tristeza, porque se doa e não recebe. Não é o outro que vai te dar, é você que vai se dar. Se coloca nessa responsabilidade, libera os outros de alguma cobrança que você esteja fazendo sobre eles. E vai viver teu caminho, aceita as convocações da tua alma, realiza o que você veio realizar. A Gita em 3 minutos, 3 segundos, 3 nanosegundos. Agradecida. Graças, Lara. Graças a todos e a todas.